nosso pastor Júlio César, a qual será o palestrante nessa noite, a qual será o pregador da palavra de Deus nessa noite. As palmas do meu Senhor, em nome de Jesus. Pastor Júlio César é mais um dos meus amigos lá do Alto Veracruz. É tanto que vem aqui, pastor. E todos que vêm aqui, eis alguma coisa da nossa segunda, é todo lugar abençoado, né? E é que Deus transformou a vida de muitos homens ali, como a nossa também, né? Em nome de Jesus. E o pastor Júlio César, isso primeiro de criança lá, né? Quando o pastor César era fininho, o Rosinho era fininho. Esse homem desse jeito, esse homem joga uma bola. Eu vejo lá nos Instagram, gente, me dá essa graça, me dá essa graça. Esse é um homem de Deus abençoado, a qual Deus o resgatou para a presença dele. Esse homem veio para a obra de Deus com o maior carinho, com o maior amor. É um sonho meu estar trazendo ele aqui hoje. Tem 3 anos que eu estou aqui, pastor. Sempre eu pensei em trazer o senhor. Mas a agenda é tão abençoada, mas a agenda dele é tão abençoada, que eu falei, vou convidar antecipado, que aí ele vai ter que me falar, não, você vai com data. Aí eu tinha várias outras datas para encaixar, não encaixou. E encaixou, graças a Deus, o pastor, deu certinho, o pastor está aqui hoje. É um homem usado por Deus, ele vai trazer uma palavra para os nossos corações, né? E vai falar muito conosco. Então, pastor, fique na liberdade, amém? Naquilo que o senhor nos colocou. Não, amanhã é feriado, ela é 8h10. Tem gente que mora lá em Ribeirão das Neves, está de folga amanhã. Cadê a Luiz? A Luiz amanhã não é criança, não, Luiz? Amanhã não tem aula, não. Amanhã as mães estão tudo em casa me andando. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá devagar, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é com muita alegria, né, que estou aqui hoje, a convite de um amigo, um irmão, em Cristo Jesus. Como ele disse, né, outrora éramos no mundo, vivíamos, né, no mundo ali, jogamos bola junto com o time de amigo do jornal, agora é muito bola. Eu fiquei travando no futebol, né? E eu conheço os irmãos dele também. Então, agora do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio César. Eu faço parte do Ministério da Vida do bairro Taquaril, juntamente com a minha esposa, né, pastor Sandra, que está comigo aqui hoje. Meus filhos também congregam junto comigo lá na Igreja Nova Vida do bairro Taquaril. Trago um abraço para o meu pastor Edmilson Viana, e toda a comitiva de lá. Trago um abraço também da família Santos, da minha mãe, das minhas irmãs, né, no nome santo do Senhor Jesus. E quando o pastor me fez o convite, eu não hesitei porque ele já tinha falado comigo há muito tempo, né, que ele me trazer, que às vezes as datas não batiam, né? E quando ele mandou, eu fiz questão, inclusive eu falei, Gação, se o pastor ia me ligar hoje, ele estava me enrolado. Ele mandou para mim uma data, eu não lembro qual foi a data que ele mandou. E eu não estou lembrando não, se for hoje já era, eu já fechei com meu amigo. E aí ele tinha colocado meu nome lá no cartaz lá, irmãos. Eu vou falar a verdade com você, eu nem sei. Ele não me ligou, não falou nada, então hoje não é o dia não. Porque eu não costumo muito colocar as datas. Quem coloca, eu já chego, já peço para minha esposa para ela fazer para mim, porque senão eu perco. Já teve dia de eu anotar 2 agendas no mesmo dia. Eu tive que mandar o pastor, lembrei na aula, pastor, remarca aí para a gente estar indo, eu mando alguém. Ele, não, pastor Júlio, está tranquilo, tempo de Deus. Eu falei, amém. Então, como nós estamos com o tema do jeito que está, não dá para ficar, eu acho que não dá para permanecer. Amém. Não dá para permanecer, porque muitas vezes nós permanecemos do mesmo jeito. Ficar é um momento momentâneo, você ficou aqui tranquilo, está sentado, está ficando. Você vai levantar agora. Permanecer é que é complicado. Permanecer na mesmice, no mesmo eu. Permanecer nas mesmas coisas. Agora nós chamamos o Uber, veio uma moça e ela muito machucada, eu nem deixar desabafar. Ela machucada e tudo, falei, não, estou no tempo certo do Senhor. Deus vai fazer, mas não permaneça assim. Saia disso. Aleluia. Vou dizer o porquê, irmãos. Moro no Alto Veracruz até hoje. Não saí de lá. Moro no mesmo beco.
Tem 47 anos que eu moro no Alto, porque alguns tempos nós ficamos quando era menor, a gente ficou no Senhor Lafayette. Mas para mim é uma luta todos os dias da minha vida, para que eu possa permanecer na presença de Deus. Ou seja, eu tenho que dar um passo após o outro, e sendo instruído todos os dias a viver o sobrenatural de Deus. E eu quero que você entenda algo da parte de Deus aqui hoje, porque às vezes nós queremos fazer muitas coisas e não fazemos aquilo que é para fazer. Muitas vezes nós falamos, eu vou na igreja hoje, quando acontece algo, você não vem. Nós planejamos muitas coisas e não concluímos. Assim também é a nossa vida com Jesus, porque não precisa da gente planejar, porque já está escrito. Aquilo que Ele disse a meu é o seu respeito, e as coisas de Deus vai acontecer, você queira ou não. As coisas de Deus vai vir sobre a tua vida, você querendo ou não. Eu me lembro que certa feita, eu me lembro que certa feita, eu fiquei 20 anos afastado da presença de Deus. Não foi 2 dias, não foi 20 dias, 20 anos afastado da presença de Deus. Então eu sei que aquilo que eu estou falando com autoridade. Se eu permanecesse naquele lugar, eu estava morto hoje. Se Deus não usa o meu filho, a minha mãe, dentro da minha casa, na minha casa quase toda segunda-feira orar, eu estava dentro de um barraco, cheirando cocaína, tomando cachaça já, fumando pedra, fumando maconha, para satisfazer algo que estava dentro do meu coração, que eu achava que Jesus não poderia preencher. Mas do jeito que estava, eu não poderia permanecer. Presta bem atenção, quando Cristo nos chama a atenção para a gente viver coisas novas, sim ou não? A Bíblia diz que tudo já se passou, esse tudo se fez novo. Então a novidade é todo dia na minha, na sua vida. Não é só no dia que eu levanto a mão para que Jesus possa me aceitar do jeito que eu estou. Ele está comigo. Quando eu fiquei assim, impactado com esse tema, porque eu não achava tão bonito. Quem fez a chamada? Você está bem na Bíblia. Que é isso? Eu comandei lá no enfoquei, você pastor ajudou porque era importante. Não estou nada, varão, se é a presença de Deus, se é Deus é quem conduz. Queridos, o porquê que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós procrastinamos as coisas de Deus para acontecer nas nossas vidas. Eu falo por mim, não estou falando por você, eu estou falando por mim, meu pastor. Porque minha mãe, até hoje, ela era quadrangular, minha mãe foi 20 anos orando, e até hoje ela ora pelo meu ministério. Eu sei daquilo que eu tenho propriedade para dizer. Eu não poderia permanecer daquele jeito. Eu tinha que dar um passo de fé. Eu não poderia ficar daquela forma. Então abra a sua Bíblia aí, eu já quero fazer algo sobre você lá em Lucas, capítulo 15, versículo de número 17. E depois nós vamos ver alguns versículos desse capítulo. Eu quero que você entenda algo, viu? Da parte de Deus. Deus sempre vai trazer algo, a revelação da palavra que nós precisamos, e depois Deus vai descer algo para nossas vidas. Amém? Quem crê que o Senhor já está aqui? Glória a Deus! Devagar, glória a Deus. Você crê que Jesus está aqui? Amém! Antes mesmo da gente concluir o dia, Jesus já tinha marcado essa reunião. Aleluia! Amém? Vamos ver o que vai dizer, sim ou não? A palavra do Senhor lá em Lucas 15, verso 17 vai dizer assim: foi quando Caim em si falou consigo mesmo: enquanto os empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Põe a mão na altura do seu coração. Aleluia! Senhor Jesus, gratidão ao Senhor por esta palavra, por aquilo que o Senhor nos revela aqui hoje. Eu tenho a certeza de algo, que o Senhor vai trazer algo para os nossos corações, que nós possamos aprender, ó Deus, nessa noite de hoje, que do jeito que está a gente não pode permanecer. E eu sei que coisas maiores ainda o Senhor tem para fazer neste lugar, pois eu sei daquilo que o Senhor já entregou os profetas desta casa.
Eu sei daquilo que o Senhor já disse para alguns desse lugar, daquilo que o Senhor faria. Então que nós possamos, no nome de Jesus, render graças ao Senhor sempre. Amém, amém. Aplauda o Senhor, por gentileza. Louvado seja Deus. O negócio que cai na água e eu vou ficar sem graça. Queridos irmãos, se essa palma foi para mim, tá bom. Meu aniversário é só dia 3 de julho. Aí você pode bater essa palma para mim. Nossa, mas para Jesus tem que ser para mim. Glória a Quando o Senhor ele traz essa parábola, nós vamos entender que antes dela tem mais duas parábolas. Eu quero que você entenda algo. Eu vou conjecturar algo, tá? Porque isso me permite conjecturar. Não estou dizendo que a Bíblia diz. Estou dizendo que eu posso conjecturar aquilo que eu vivo e aquilo que eu vivo. Queridos, a primeira parábola que vai trazer aqui, que Jesus vai trazer para os seus discípulos, é a parábola da ovelha perdida. E eu quero que você preste bastante atenção. A Bíblia diz que no aprisco tinha quantas ovelhas? No aprisco tinha 100. Aí perde uma, fica quanto? 99. Então vamos lá. No aprisco tinha quantas ovelhas? 100. E aí vai se perder uma, sim ou não? Sim. O aprisco foi construído para 100, sim ou não? Sim. Então entenda algo, tem alguém comendo demais. Porque se alguém foi embora, porque alguém está retendo aquilo que é de outra pessoa. Quantos nós conhecemos que perderam-se pelo caminho, ou saíram do caminho do Senhor, por algo que é atribuído a nós? Ou seja, eu costumo dizer que esse é aquele que ele acha que ele é tudo, mas na verdade ele não é nada, porque sem Jesus nada somos. E essas pessoas, eu digo como eu também, porque quando eu tinha na faixa dos 14 a 15 anos, eu já era batizado com o Espírito Santo. Já falava em línguas, e eu achei de direito deixar a presença de Deus, ou seja, me alimentei, deixei os irmãos alimentando mais, e saí fora da presença de Deus. Entenda algo aqui da parte de Deus. Tem gente vivendo uma vida que Deus não aprovou. Essa é a vida de se afastar da presença de Deus, de deixar o rebanho, ou seja, de sair fora do propósito de Deus. E vai dizer mais, mas já se acostumou com isso, ou seja, tem pessoas que já se acostumaram com isso, vão para o ministério, não dá certo, ele sai, ele põe a culpa no pastor, ele põe a culpa no irmão, ele põe a culpa em todo mundo, mas ele mesmo não se culpa por aquilo que está acontecendo na vida dele. E isso é o seguinte: acostumou com o pecado, acostumou com a frieza, acostumou com a distância de Deus. E o Espírito Santo manda te dizer: do jeito que está, não pode. Repita: do jeito que está, do jeito que está, não podemos aceitar. O problema é o seguinte, que hoje, e nós conversando, pastor Marco, pastores, e conversamos hoje o mundo, quando a Bíblia diz que o dia é mau, você tem que preparar para isso, sim ou não? Ou você não está preparado para o dia mau? A Bíblia está dizendo que todo dia é mau. Eu que faço ele bem, porque eu sei daquilo que Cristo tem proposto. E às vezes nós deixamos de acreditar que o dia é mau. E a humanidade está cada dia mais perversa. Cada dia mais perversa a humanidade está. Mas eu tenho que entender uma coisa: a Bíblia diz para mim não se escandalizar com as coisas deste mundo. E nós nos escandalizamos. É a gente entender que já é a volta do nosso Senhor Jesus. Mas do jeito que está, não dá para ficar. Tem gente que é acostumado com o pecado até hoje. Tem gente que é acostumado com a frieza. Ah, não, está bom, para mim não está. Se não tiver contato, se não tiver um abraço, se não tiver um beijo nosso santo, não tem como a gente viver. Já viu aquelas pessoas que hoje só querem viver pela internet, só querem assistir tudo pela internet, só querem viver, ceiar pela internet, porque não precisa vir na igreja confessar o pecado? A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo.
Mas tem gente que não se examina para viver as coisas de Deus e quer ficar do mesmo jeito. Mas Deus está dando uma ordem, não é para ficar desse jeito. Não tem como eu permanecer do jeito que eu estou. Se eu estou na presença, eu estou na presença. Se eu estou no mundo, eu estou no mundo. A Bíblia diz que não tem como eu servir dois deuses. Não tem como jorrar água doce e água salgada. Também vai dizer ao ditado: o ouro não se mistura com água. Então fica tranquilo, porque Deus já viu a tua luta. Deus já viu o que está se passando e Ele vai trazer a direção certa para a tua vida. Aleluia! É fato que esta ovelha ela vai sair esperando algo. E não sei você, mas tem alguns pastores que dizem: eu não vou mais atrás de ovelha. Eu estive preso no Celeste por causa de irmãos. Já fiz de tudo, já roubei, já trafiquei e não fui preso. Fui preso por negar pensão para meus filhos. E ele Celeste 3 vezes, pastor. Primeira vez eu fiquei uma semana, 2 semanas. Segunda vez eu fiquei 2 meses. E a segunda vez foi pior, porque eu passei Natal, Ano Novo, aniversário do meu filho, aniversário da minha mãe, e carnaval na cadeia. E tinha um pastor lá, que ele era lá de. Que é o ali do cidade administrativa, lá no fundo, lá é a cidadezinha. Depois que eles faziam Pedro Leopoldo. Ele era pastor de Pedro Leopoldo. Ele estava preso porque o filho dele já estava grande e estava exigindo pensão. Ele foi preso. Aí certa feita lá deitado na cama, e aí já estava com status mais ou menos, né? Porque o povo vai sair, porque é mais velho que chegada, vai pelo status. Eu já era delegado lá, depois ele virar xerife. Tinha isso na cela lá. E aí, ele virou para mim no dia do culto e falou assim: irmão, sabe por onde que naquele cajado o pastor tem uma bola, então tem aquele negócio para o guarda-chuva? Eu falei: não. É porque quando a ovelha fugiu demais, o próprio dono fere ela para que ela possa ser tratada. Tem misericórdia. Deus me dá uma lapada aqui dentro. Aceitei Jesus lá dentro. Eu tinha que voltar para Jesus do meu jeito. Mas eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz depois foi caçar um povo me gerar. Entendeu? Queria permanecer no erro. Acostumei com o pecado. Acostumado com a frieza. Nós nos acostumamos a muitas coisas, mas não acostumamos a viver a palavra de Deus. Vivemos para acostumar o que o patrão fala para a gente, para acostumar o que os amigos falam. Mas quando Deus começa a tratar, a primeira coisa que a gente fala: e Deus não dá esse negócio. Está vendo? Fica esperando a resposta de Deus a semana toda. Aí o pastor ligou a palavra de correção. Nossa, pastor está tudo demais, velho. Pastor está decajado, isso não é para mim, não, isso é para o irmão fulano. Ah, meu filho, ele não fala, não, eu sei que era possível. Entenda, algumas coisas têm que ser tratadas no interior, não é no exterior. Tem coisas dentro de nós que ainda precisam ser tratadas, essa ovelha precisa ser tratada. A Bíblia diz que o pastor vai atrás dela, pega ela pelo ombro e retorna com ela. Estava ferida, estava machucado, o pastor entendeu que tinha que tratar das feridas dela. Segundo, dracma. Quem lembra do dracma? Ou a moeda perdida. A Bíblia vai dizer: ou ainda qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perde uma delas e não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas e proclama com alegria: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Aí Jesus vai falar: eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se há. Então ele está dizendo: do jeito que está, não dá para permanecer, não dá para ficar. Venha, porque haverá festa naquilo que eu tenho para você. Está convertido aquele que é dentro da igreja voando. Desculpa. Olha todo mundo com o cara lá na colher de gaveta, já não quer mais nada. Fica voando. Nossa, eu pensava na estrada do jogo, está pensando na loteria, se eu jogasse que era na Mega Sena, amarrado. Se eu tivesse aquele carro, né?
E o pastor pregando, aí o pastor pega e fala: o que eu disse mesmo? Não, pastor, não sei não lembro. Pedi dentro da sua própria casa. Hoje nós já vivemos assim. Eles falam que casa de ferreiro espelho, que o profeta não tem serventia na tua. Era em casa, ela disse que minha mãe não tinha serventia não. Juro, pelo amor de Deus, volta para Jesus, não sei como é esse menino. Aí eu voltava para Jesus todo dia 31, dia 1º, achando que Jesus ia voltar. Tá rindo. Mas é a pura verdade. Nós já achamos que isso é normal. Isso não é normal, é permanecer no erro. É permanecer na mesmice. Eu vivia isso, eu voltava 2, 3 dias, estava lá chorando, arrependido, não, era remorso. Que arrependimento ele causa dor. O perdão do Senhor ele causa dor dentro de nós. A alma tem que ser cortada, o coração tem que estar sangrando. E às vezes nós não queremos isso, queremos. Pastor, não está lá. Eu. Quatro irmãos chorando, sofri demais. Misericórdia. Você quer voltar para Jesus? Você quer voltar doido dentro da igreja, doido? E voltava daquele jeito, mas estava aqui, não ia embora, continuava dentro. E continuava sendo do mesmo jeito. E aí nós resolvemos agora vir para a aula, que é a palavra do Filho. Coloquei alguns pontos e vai dizer assim primeiro. Repita comigo. O fundo do poço. Repita forte. O fundo do poço. Não é moradia. É despertar. O fundo do poço tem que despertar. Não pode ser moradia. E nós acostumamos a viver desse jeito. Presta atenção. Lá no versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, eu e você. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E concedido, o pai repartiu as suas propriedades entre eles. Ele tinha direito a alguma coisa, sim ou não? Tinha, sim ou não? Ele era filho. Tinha direito, sim ou não? Tinha direito. Por direito. Mas só tinha direito depois que o pai morresse. E que está o meu seu problema. Nós queremos tudo, mas não queremos doar nada. Nós queremos que Deus derrama chuva de bênção sobre nós, mas nós não queremos entregar para Ele 10 minutos de oração. Nós queremos que o Senhor nos entregue algo, mas nós não queremos devolver para Ele aquilo que Ele ainda nem nos entregou. Lembra de Ana? O que Ana disse para o Senhor? Aquilo que eu não tenho eu vou te dar, porque não tem como mais eu viver assim. Eu tenho sonho, eu quero viver esse sonho. Quem tem sonho aqui para viver? Começa a colocar na boca. Aí tem sonho, aí em vez de ficar calado, aí põe o sonho lá na internet. Lá no Instagram. Não direito, só para quebrar o dedo. A gente tem uma filha que infelizmente fez algo, né? A gente só tem na misericórdia. Ela está lá na Itália com quem pega tráfico de droga. Graças a Deus já está terminando. Deus tem feito grandes coisas na vida dela. E sempre falei para ela, meu São Paulo, Deus vai te honrar. Para com isso, mas não. Vida é assim, irmão. Você ensina, a Bíblia também diz isso. Se o seu filho no caminho dele, vai dar para criar e te culpar. Então não pode me culpar por aquilo que eu disse. Já falei, pois não me puxa não, seja melhor do que eu, vai viver coisas boas. Então entenda. Aí ela fez uma foto na praia de minha, que deu minha esposa lá na Itália. Está em Roma. Bonitão. O cara parecia comigo mesmo, fala branca, careca, de paletó. Eu falei, vou comprar um paletó azul, com uma calça marrom, sapato desse marrom, voou. E coloquei assim, irmão, desse deu uma visualização, eu coloquei assim: um sonho a se viver, Roma, Itália. Marquei minha esposa. Marquei, moço. E aí, eu fui na Itália, eu não fui nada, você é só vontade. Entendeu como que o povo fica nos olhando e nos observando por aquilo que Deus ainda não fez? Eu entendi uma coisa, eu disse para ela: nós vamos fazer as coisas para casa.
eu tenho certeza que Deus vai honrar. E eu recebi notícia do pastor, um amigo meu, que está lá, o pastor Júlio, está lá na Espanha. E a gente conversa muito, eu tive passaporte. Levaram alguém que tive passaporte. Não pode deixar que agora eu já estou entendendo o meu ministério. Sabe por que às vezes nós não conseguimos algo? Porque ainda nós não sabemos pedir como tem que pedir. A Bíblia diz que a gente pede mal, sim ou não? Por que você tem pedido para Deus se você tem recebido? A graça é favor, o que é merecido, nós já estamos assim. E vai dizer mais, lá no versículo 2, depois ele repartiu. Irmãos, o Pai é tão bondoso, Jesus ele é tão bondoso, que se você pedir algo, mesmo ele não querendo, mesmo ele dizendo que você vai 10.000 vezes, não pode, não quer, não pode, mas eu quero, não pode, então toma. O Pai repartiu. Não se passou muito tempo, eu e você, presta atenção. O filho mais novo reuniu tudo que tinha e partiu para uma terra distante. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Tem muitos perto de nós que estão vivendo de formas irresponsáveis na presença de Deus. Eu costumo dizer que esse é aquele que Deus dá muito dom para ele, pastor. É o dom de língua, de discernimento, de interpretação. O cara toca muito, louva muito. E na hora que a gente mais precisa ver o que ele faz, Jesus, obrigado. Vai falar outros? Obrigado. Aí começa a vir os convites. Você que conversou com o seu pastor? Não, conversei não. Então, o cara não quer saber mesmo não. O cara não quer saber não. Tem cara que vem dentro da nossa igreja só para tirar aquilo que a gente tem de melhor. E o convite das pessoas para que é mais atrativo que a que ele está dando aqui. E a pregação é a mesma lá. Um dia o cara falou para eu assim, rapaz, você tem que pregar, né? Porque ele ficar grandão e cobrar. Eu falei, como é que é? Você tem que cobrar. Eu falei para ele assim, não, pregar onde? Nas igrejas, eu falei, quem vai ministrar nas pequenas? Eu tenho que começar de baixo. Tem jeito, meu irmão, já preguei tudo que eu quero. No sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, já foi estudar para pregar. Mas através daquilo que Deus fez. Eu não posso negar aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se eu tenho que levar debaixo da autoridade, eu tenho que levar debaixo da autoridade de Deus para eu comigo. Para mim estar aqui hoje de manhã eu fui no culto e falei para o pastor, ó, hoje à noite eu não venho não, porque eu estou ministrando fora. Jesus te abençoe. Todos os pastores da minha igreja, nós somos lá na faixa de 15 pastores do nosso ministério. E todos eles vão sair fazer coisa, a gente fala do nosso pastor, que é o nosso líder. Né? Só que acontece algo. O filho gasta tudo. Aí fica sem dinheiro, sem dignidade, sem direção. Eu e você, às vezes, não. As amizades é lá. Nós ia pegar a cabolada, 3.000 contos no bolso, né? Deixava uma beirada com a esposa, saía com o resto. Desligava até o telefone, misericórdia. E ele vai acabar. Tinha 2 cartões, ficava com ele no conselho. Mocava que a nota de 100 lá no fundo da carteira. Assim, sem dinheiro, sem direção, assim a minha, a sua vida sem Jesus, sem dignidade. Quem conhece a obra da cruz, levanta a mão. Glória a Deus. Conhece a boca do Rocha? Ah, no meio da favela, quem conhece a favela toda, na principal? Lá do Blau, lá do Sol do Onze, lá no final, lá embaixo, lá tem uma boca chamada Boca do Rocha. Lá tinha uma quadra antes, e lá eu vivi, irmão. Fui consagrado na igreja, que tamanho dessa igreja aqui. E os caras tudo me olhando lá do outro lado, porque ele tinha que olhar para mim. Quando eu passo lá, pastor! Às vezes eles ligam lá para o serviço. Compra para mim aí, quer comprar ela não, mas olha para mim. Deus mudou sua história, Deus pode mudar a minha. Não tinha dignidade, andar de cabeça baixa, fazia tudo isso, não vivia a presença de Deus, esse moço estava desse jeito. Olha para você ver o que aconteceu. Mas, evidentemente, após ter gastado tudo, o que ele possuía bateu sobre aquela região uma grande fome. Aí eu lembro da fome lá de trás.
Fala dos filhos de Abraão, Isaac, de Jacó, dos filhos de Jacó, coração, aquele negócio tudo, que a fome, o povo não tinha nada para comer, agora não tem nada para comer. Aí eu fico imaginando ele andando, irmãos. Igual eu sei. A Bíblia, você andando sem direção, sem rumo, sem paz, sem dignidade. Beleza? Quando a Bíblia diz que isso que tudo fez novo na minha, na sua vida, é a gente entender que tudo aquilo que foi passado ficou para trás. É a gente entender que a Bíblia diz que é tudo lançado no mar do esquecimento. Se eu não me lembro, ninguém tem que lembrar. É você entender que a marca de Deus é sobre você. É você entender que a direção que estava errada agora ela está certa. É você entender que você não tinha dinheiro, mas hoje você tem sobrando. Eu não digo só o dinheiro monetário, mas aquele que Deus te deu de melhor que a tua vida. Eu entendo que a dignidade veio depois que você foi transformado. Eu entendo que depois que você veio para a presença de Deus, nada mais pode tirar a tua paz. Pastor, você não mora na minha casa, você não sabe como é, mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é unidade, é paz, é ousadia, é sabedoria, é você entender que Cristo está te dando algo, é você ser manso de coração, é você entender que é um propósito debaixo do céu, tudo é um propósito debaixo do céu, é você entender que se você está passando hoje, amanhã será fichinha, quando você caminhar em direção ao alvo, de cabeça erguida, aonde foi a sua desonra, a partir de hoje, haverá uma honra, glória, a vassoura, queridos, não tem esse que não vai viver a promessa de Deus. Ah, pastor, a Moisés morreu, muitos morreram, mas eu profetizo sobre a tua casa. Se não cumprir sobre você, virá sobre os seus filhos. Se não vier sobre os seus filhos, virá sobre os seus netos, seus bisnetos, tataranetos. Mas há de cumprir a promessa de Deus. Queridos, sabemos bem que quando se assota, irmãos, eu vou até sair daqui, porque eu escrevi, mas não vai resolver. Eu já colocou. Quantos de nós já. Quem não passou fome, irmão? Sério mesmo? Rapaz, sua mãe está deixando você sem beber, rapaz. O pessoal está deixando você sem iogurte. E ele é fera, ele já levantou e convite, que não tem nada parada. Também, só para quebrar o erro. Entenda. A gente tinha dinheiro para droga, para mulher, para bebida, mas não tinha dinheiro para deixar nada dentro de casa, nem comida. Eu falo comigo. Eu estava dentro da casa aqui. A gente ficava igual a casa, igual o dono da casa, irmão. Nem de Deus. Mesmo com roupa nova, eu voltava com roupa velha. Chegava lá bonito, saia de lá feio. Quer dizer, eu não sou bonito, né, irmão? Né? Tem meu charme na tampa. Casei. Se já está 21 anos, nós estamos juntos. Tá vendo que essa mulher passou na vida aqui. 8 anos de tele. Ele olha que a minha comigo para tudo quanto é lugar, graças a Deus. Entenda, eu fico imaginando esse cara com fome e não ter condição de comprar nada, porque não tinha nada a se oferecer naquele lugar. A região que ele estava agora estava com uma vastidão de fome. Eu não digo só fome física, mas também fome espiritual, irmão. Porque nós dependemos do alimento espiritual para a gente viver. Eu tenho dia que eu não durmo. Minha esposa fica assombrada, pastor Rafael. Eu deito assim com a minha 8 horas, eu já levanto. Quando eu dormi umas 15 horas, vou pro sofá e pego a Bíblia, leio, começo a escutar o louvor, de repente eu começo a orar, e aí eu começo a orar baixinho. Eu falo, pai, eu começo a orar, Senhor Jesus, eu posso abençoar minha casa, minha vida, e de repente já começa. E também os meus vizinhos já começam a falar em língua, aí a voz já vai aumentando, ajuda os vídeos para dormir. Agora já vai falar todo mundo. Mas não é por aquilo que Cristo está dizendo, eu tenho que viver isso. Agora imagina você numa região agora, feche seus olhos, imagina você numa região desconhecida agora, você num lugar desconhecido, e aquilo que você tinha da parte que Deus te deu, você perdeu. E agora você precisa se alimentar, eu vou dizer de alimento espiritual.
Imagina você andando por essa rua toda deserta. Você já não encontra mais ninguém, aquele alimento espiritual que você precisa encontrar está dentro da igreja. A igreja está fechada. Como é que vai ser? Sua Bíblia foi arrancada de você. A presença de Deus foi deturpada, foi tirada. Mas Deus tem algo maior ainda para fazer na vida do homem. Glória a Deus. A Bíblia diz que esse moço ele vai passar por uma fazenda de criação de porcos, suínos. Eu lembro que minha avó dizia, como a gente era tão arteiro, é mais novo também. Quem que a mãe e a avó não puxavam de espelho de fogo? Toma cuidado com aquilo que você está falando com seu filho. A Bíblia diz que certo dia, depois de uma tempestade, Jesus vai chegar na cidade de Jerusalém. Vai vendo aí. Chegou lá, Jesus desembarca. Quem que vem correndo? Quem que vem até Jesus, irmão? Endemoniado, cheio de legião, sim ou não? E ele vai dizer: eu contigo, filho de Deus Altíssimo, vai chegar na tua hora. Aí o irmãozão, até o inimigo é astuto nesse momento. Jesus estava falando e ele lá de falar, ele ajudava a autoridade. Pergunta de novo: fala teu nome, legião. Mas deixa eu te falar com o seu negócio. Nós não quer voltar lá para baixo, mas não, filho. Irmãos, nem os nossos inimigos querem voltar para lá e parece que a gente está caminhando para aquele lugar. É sério. Isso é muito sério. Isso é falta de alimento, é falta de combustível, é falta de viver as coisas sobrenaturais, é falta de viver as coisas que vêm do céu. A Bíblia diz que aquele demônio vai dizer: eu sou legião, não permite que ele volte para lá, mas autoriza que a gente entre naqueles poços. A Bíblia diz que ele entra nos poços, os poços precipitam e morrem. O pessoal fica doido quando ele chega lá, o cara já está curado, já está ali, já está de barba feita, já está de cabelo amarrado, já está de veste nova, e ele quer viver seguindo Jesus. Eu não, fica aqui na sua cidade e começa a pregar aquilo que Deus fez sobre ele. Ele poderia permanecer do mesmo jeito, mas ele viu um recurso, ele viu uma direção, ele viu Jesus Cristo. Esse moço vai pedir agora para trabalhar na fazenda de porcos, porque não tinha alimento. E algum ditado vai dizer que o porco anda farelo? Farelo o quê, irmão? Ah, não, vocês não me pensam. É possível, gente. Que o porco anda farelo? E como não? Irmão, estou na casa de Deus. Como ou não come? Olha que esse cara vai dizer: não tem nada para te dar de comida, não. Então deixa eu trabalhar. Estou com fome. Não tem para te dar de comida, mas todo mundo embora. Eu estou tratando os poucos, mas só tem boloca. Só tinha ração, irmão, só bolotinha. Aí você só vai comer para você ver como é que o inimigo é sujo. Você não vai comer nem o que está no coxo, você vai comer o que está no chão, você não fala nem para. Então quer dizer que você nem pouco serve mais. Quantas pessoas nós conhecemos por esse tempo da nossa caminhada? A gente está caminhando com Cristo, se afastar de Jesus, a gente está comendo bolota de pão. Quando você chega para pregar a palavra de Deus para ele, a primeira coisa que ele vai dizer: estou cansado disso. Pastor é tudo mesmo. Pastor é tudo a mesma coisa, só quer usufruir daquilo que Deus deu para a gente. Deus te deu vida do pastor que querer na sua vida para quê? Quando Deus te deu, não dá mesmo. A Bíblia diz que quando o mestre ele vai, o mestre chama os serviçais: vou fazer uma viagem, vou deixar algo com vocês. Toma um talento, toma dois e toma 4. E tinha 4, multiplicou. Tinha 2, multiplicou. E tinha 1, ele fez o quê? Aí foi arrancado dele e deu para quem tinha mais. Entenda uma coisa: se Deus te deu um talento, não deixa ele enterrar. Começa a viver novas coisas. Do jeito que está, não dá para ficar. Do jeito que está, não dá para ficar. Eu achava que eu era bom em pregação. Achava que era. Quando Deus falou que eu ia ser profeta, agora. Pastor? Alô? Eugênio, bora. Ele falou que essa não é profeta, não.
Vai ser cantor. Gostei dela, parece minha irmã Juliana. É minha família, não estou nem sabendo. Sério, eu fui pro monte, pastor, sabe? Pegar a Bíblia que era de Seresta, eu estava com ela aí. Quando eu voltei para Jesus, só tinha ela. Eu fui cantar. A família toda canta. Fui pro monte, meio-dia. Deixei a Bíblia em casa. Fui pro monte falar com Jesus, meio-dia, sem ninguém lá. Vou falar com Jesus. Do jeito que eu não quero ficar lá para você ver. Todo mundo está falando com você, pastor. Não quer ser pastor, não. Quero entregar a revelação para ninguém, não. Estou lá. Ai, Jesus, obrigado. O Senhor tem me salvado, me curado. Quero viver a promessa do Senhor. Quero ver aquilo que o Senhor tem. Comecei a cantar. Não disse eu cantar aqui, não. Se vocês rirem, vocês vão ver comigo. Hein? Falando sério, não. Baixa o volume para eu falar. Aí comecei lá. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Toda essa parte. Acabei de começar. Não desista, não pare de ver. O mato mexeu. Beijei, meu. Meio-dia o mato mexe. Ninguém no monte do Grande de Freitas. Eu dizia no corpo, é uma raiz, né? Até o momento que eu me tentava. E ele falou, continuar cantando. O nome mexeu de novo, já dei 3 pulos de gostar. Amarrado, vamos dizer. Uma porém saiu uma mão igual aquela senhora dele. A Bíblia branquinha. Amarrado. O jaleco igual de médico, a sandália. Meteu o dedo no meu nariz e falou, fui eu que te curei. Fui eu que te livrei da mão do inimigo. Foi eu que naquele tempo, dentro daquele barraco, não deixei você morrer de overdose. Fui eu que visitei a tua mãe à noite e disse para não te procurar mais, porque eu tinha um plano de salvação para a tua vida. Fui eu que no dia que você pegou a arma e foi para matar alguém, enviei alguém para te buscar e te colocar de volta naquele lugar. Lembra do dia que eu te dei a visão que você estava morto? Eu sou aquele Deus ainda e te faço grande por esses tempos. Irmão, só sei que eu caí. Estava num lugar bonito, não estava nem andando, não estava voando. Só via luz longe, verde no chão, com as borboletas brancas bonitas, não deu muito tempo. Nós acordei, não sei se eu fiquei 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 1 minuto. Só sei que nunca mais eu vi essa coisa que eu tinha. Vou te falar. Do jeito que está, não dá para ficar. Não adianta a gente querer mascarar algumas coisas das nossas vidas. A gente entender que debaixo do céu tem um propósito. A gente entender que o Senhor que te fez a promessa, Ele vai cumprir sobre você. Muitas pessoas estão achando que não vai dar certo aquilo que Ele disse que vai acontecer. Não vai precisar de você ir nenhum fazendeiro pedir algo para você comer, porque Cristo vai descer do céu para você alimento, pão, água, leite, tudo. A Bíblia diz que esse moço pega, pastor, e vai servir aos pobres. Queridos, e eu me coloco aqui também nessa posição, porque às vezes a gente quer fazer tudo, menos a vontade de Deus. A gente quer fazer tudo, mas menos a vontade de Deus. A Bíblia diz que oração não é engano. Nós fazemos pão, mas a resposta vem de quem? É Deus quem faz. Eu fico imaginando aquele moço agora, colocando, tem caído pela mão, bola no chão, com fome. Não tem caído. Imagina com fome, vendo aquilo quando cai e se ajoelha.
Ajoelhar é sinônimo de quê? Redenção. Ajoelha para comer, e aí a Bíblia vai dizer, olha bem para você, Versículo 16, no 15. Por esse motivo foi empregar-se como um cidadão daquela região que mandou para os campos a fim de cuidar dos povos. E ali chegou a ter vontade de engolir, ou de encher o estômago com vargem, com as quais os povos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Quantas vezes nós passamos em casa? Muitas vezes com fome, uma palavra, um abraço, que Deus abençoe, e ninguém nunca estendeu isso para ele. Muitas vezes a gente está necessitado de uma palavra só, de carinho, porque nós seres humanos nós somos assim, nós somos carentes. E se a gente contribuísse a nossa carência a Deus, a gente passava a ter dificuldade da vida. Eu fico imaginando ele comendo e ele falando assim, rapaz, esse lugar não é difícil mesmo. Eu tenho que comer com pouco pão. Vou ficar aqui é nada. Amanhã mesmo. Vou levantar, vou ter com meu pai, e direi para o meu pai. Pai, peguei confissão para ti. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Pois entenda uma coisa. Do mesmo jeito que esse moço pensou, a gente também pensa às vezes. De largar certo tipo de coisa para viver da promessa de Deus. Mas quando chega na hora de largar, a gente não consegue abrir mão. Uma das coisas que eu mais gostava na minha vida era de jogar futebol. Sempre amei jogar bola. Sou ruim, é duro. Só que é duro. Mas todos os lugares que eu joguei, todo mundo quer jogar comigo. Eu não entendia. A minha irmã, uma vez, pastor, ela teve lá no Sesc, ela trabalhando lá muitos anos atrás, sendo ministrada, as mulheres, elas ficaram lá, foram 3 dias. E ela chegou em casa e falou assim, legal, deixa eu conversar com você, ela me chama de negão. Deixa eu conversar com você. Fala, Júlio, tá pronto. Para a filha sair já, senta isso. Senta isso. Aí ela fala, Júlio, eu já entendo. O cara era assim, chamou meu nome todo para saber que alguma bronca tem. Ela falou assim, você não usa o talento que você tem para você ganhar almas para Jesus. Que talento é esse? Juro, você conversa muito bem. Você é um cara muito querido, você não sabe. Mas outra gente passa, a gente fala bem de você. E mais que ainda você esteja na troca, mas muita gente não na sua vida. Eu não entendi isso. Quando eu voltei para Jesus, eu abdiquei de jogar futebol. Fiquei 1 ano e 2 meses sem jogar futebol e voltei. Voltei já dando testemunho daquilo que Cristo estava fazendo sobre a minha vida. Tinha briga, sabe o que eu fazia? Quando acabava, eu ia lá no cara e falei, não, vou te falar. Perdoa isso. Não te bater contando com você não. Não que isso, não. Tirava a blusa do uniforme. Ou tirava o jogo dele, não. O uniforme também, mas não joguei, eu guerreiro. Peguei e falei, eu não coloco meu pé mais aqui. Mas cara, porque vocês não vão testemunhar isso faz na vida. Crente brigando. Ontem eu vi isso de novo. Falei, Deus, qual o propósito disso? Eu cheguei em casa e falei, a vida já não merece ser final. Se a gente ganha soberba, vai crescer mais. Eu aprendo com os próprios erros. Esse rapaz estava aprendendo com o erro dele. E não era necessário ele gastar tudo comigo. Era necessário ele retornar. Viver as coisas boas que o Pai tinha. É necessário a gente viver isso. Viver aquilo que Cristo prepara para nós. Porque às vezes é complicado. A gente está caminhando em direção àquilo que Cristo tem. E alguém chegar e querer tirar aquilo que é recompensa que ele vai ter. Como é que você chama lá? Como? Era. Chama Adão? Quanto você tem, meu filho? Meu filho, meu. Carreta, irmão.
Sério? Então, nós tentamos o pegamento do Senhor, pastor. Abre aqui, vai lá. Pode saber, nós vamos ver o versículo 7 para você, para a gente ver. Se abriu o Eclesiastes 10, do versículo 7. O que está dizendo aí? Vencemos a cavalo de príncipes que andavam a pé como sempre sobre a terra. De príncipes o quê? A cavalo, não é isso mesmo? Só para ver todo aqui. As mãos para frente. Aquilo que é sonho seu que um dia foi tirado, Deus vai trazer para você ainda esse sonho. Eu estou falando para um moço que é sonhador, muitos sonhos, mas às vezes as coisas do passado tentam vir de volta e Deus está dizendo, está quebrando tudo. Tudo aquilo que foi lançado sobre a tua vida do passado, Deus está arrancando. E Deus, quando te diz, fala para ele caminhar de cabeça erguida a partir de hoje. Não precisa abaixar a cabeça, porque eu estou na frente desta batalha. Porque tem guerra aqui dentro que é só você e Deus que sabe. Travada, luta, muita guerra. E Deus manda dizer assim, fala para ele que ele vai ver os filhos crescer. Ele vai ver os filhos estudarem. Porque arrancaram isso dele há algum tempo. Porque os seus sonhos, se você pudesse ter no Brasil, você estava fora, para dar uma vida melhor para os seus filhos. Mas Deus manda te dizer, prepara tudo aquilo que é seu, porque ninguém mais vai arrancar um fio de cabelo da tua cabeça. Você tem carro? Qual é o seu carro? Qual que é? A chave está aí? Presta atenção. Qual que é o ano dele? Vai trocar carro. Vai trocar a boca. Já tem a casa própria. Vai assinar o papel também. Eu vi vocês dentro da Caixa Econômica assinando o papel. Deus manda dizer para vocês se prepararem, porque tem muita gente querendo levar aquilo para vocês. Deus manda dizer para vocês fecharem a porta para algumas pessoas. Que é forte, pastor? Lá é assim, lá está bem. Mas quando chega no final de semana, parece que tem uma briga constante. Parece que é uma luta, uma guerra, trabalho. Deus está dizendo, eu autorizo vocês a dizerem não a partir de hoje para algumas pessoas que diziam que iam caminhar com vocês. Eu vi como se o homem de Deus fosse na casa de vocês e orasse lá dentro e muitas coisas começassem a mudar. E Deus vai dizer que a partir de hoje todo sonho se tornará realidade. Todos os sonhos se tornarão realidade. Há pessoas que queriam destruir vocês, destruir o casamento, destruir tudo aquilo que vocês começaram a construir. Vão ter que ver o próprio Deus em cima de pé. A bandeira da vitória hasteada, trazendo paz e alegria e sustento. Porta que foi fechada, não chore por ela. Porque o mesmo Deus que abriu, ele fecha. Mas aquele homem que fechou, Deus está dizendo, fala para ele que eu vou trazer de volta a essência da adoração para ele. Fala para ele que eu vou colocar ele em lugar alto. Porque quando ele está falando de príncipe caminhando no cavalo, eu vi você caminhando em direção ao altar de Deus. E Deus dizendo, fala para ele que eu vou resolver alguns problemas. Porque daqui a pouco tempo ele vai ter que testemunhar da grandeza daquilo que eu estou trazendo para a vida dele. Eu não vi você com um, eu vi você com onda assim. Deus vai te abençoar qualquer sonho. Sonho Deus faz. Deus vai fazer, tá? Fica tranquilo. Todo impedimento que tinha, Deus está quebrando. Você vai viver aqueles sonhos a partir de hoje. Você e seus filhos viverão os sonhos de Deus a partir de hoje. Quer ser jogador, né? Você explica demais comigo. Você nem quer ser jogador, sabe? Tanto de só ser jogador. Jogador só. Jogador só. Deixa de ser águia. Aí a Bíblia diz que foi quando caiu em 5, nós lemos. E no 19, nós lemos aqui agora dizendo que ele vai dizer que não é digno. Mas eu quero que você veja o versículo 20. E logo em seguida se levantou e saiu na direção do seu pai. Ou na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o seu pai o viu. E pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho. E muito o abraçou e o beijou. Aqui,
Senhor sempre vai estar de braços abertos esperando. Às vezes nós queremos ficar na mesmice, como eu disse. E é fato. Quando eu fui ministrar a primeira vez, depois desse negócio todo que Deus falou comigo, Deus usou a irmã, fui pregar lá na Porta da Aberta, onde é Cairós. Fazer parte lá. E aí era a terça a fé humilha, a fé humilha o impossível. Aí eu fui. Aí os pregadores era fui eu. Sapato Shop Esquina, vou bem lá, achava no Shop Esquina, vou comprar, que sempre tem os bons. Uma razão, a calça jeans escura, uma blusa listrada azul e um colete azul, a fé humilha o impossível. Como eu falo com o de Deus, eu vou falar negócio que é pior, né, irmão? A paz do Senhor, irmãos. Glorificadas em nome do Senhor Jesus. Aí foi eu pregar, irmão. Não fiz esboço que eu tinha feito, nada que eu tinha pregado. Não sabia fazer esboço, não sabia o que Deus vai falar comigo. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu tenho testemunho. Deus falou. 7 almas converter, eu me senti o cara. 11. Eu pregar. Tem uma foto de lá, você tem essa foto até hoje. Eu deixei. Eu estou até desfocado, porque eu não tinha câmera boa. Você que está em casa aí vai ver. Achando que só comigo, você também. Aí beleza, depois bom. Facebook, bombando, curtindo. É isso aí, legal. Deus vai te levar longe. Um belo dia. De manhã, minha esposa vai ser para trabalhar. Eu vou dar um beijo nela, eu ver no rosto. Ixi. Aí Deus olhou para mim e ela saiu, abre o Facebook. Mais de 30 comentários. Mais de 250 curtidas. Até hoje. Deus falou para mim assim. Quer saber agora ou depois? Veja o que eles escreveram. É isso aí. Vai para dentro. Deus vai te honrar. Eu vou te honrar você em nada. Foi para quê? Foi eles que livraram você da mão do inimigo. Eles que clamam à noite por você e a sua família. Eles que fizeram o que eu fiz na sua vida. A partir de hoje fecha, porque eu tenho algo a fazer contigo. Irmãos, tem 6 meses que eu mexendo com isso. Não gostei nada. E fui viver as coisas que eu gostei. Vou dizer o porquê. Porque não precisa de ficar assim. Pode ser melhor do que aquilo que você falou. Nós não podemos deixar as pessoas nos rotular. Temos que deixar Deus fazer algo para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Sabe por quê? Porque senão a soberba só cresce. O aplauso entra para dentro do coração. A gente começa a ser soberbo. A pessoa começa a chamar a gente antes mesmo que na sua igreja. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Mas hoje eu vivo para tudo que Deus tem. Eu fico imaginando esse pai esperando o filho chegar. Eu posso conjecturar, eu creio que ele, todos os dias ele ia lá para a porteira, com esperança do filho retornar. Mas meu filho está lá, mas do jeito que está, não vai ficar, não. Ele vai voltar. Glória a Deus. Ele vai voltar. Tem um ditado aí que fala, uma música, não lembro. Foi até um pastor da Universal que ele falou que o filho saiu de casa e ficou bem sucedido, já não pensava mais com o pai. E aí ele escreveu uma carta e ele foi e falou com o pai dele. Os pais dele amassem ele e deixassem uma toalha branca na cerca. E esse filho foi de trem. Na entrada da cidade, estava toda tomada de deixar o branco, porque o pai amava verdadeiramente o filho. Entenda, se esse pai amava o filho, você acha que Jesus não tinha?
Então, do jeito que está a sua vida, não pode ficar. Do jeito que está a sua história, não pode ficar. Deus tem grandes coisas a manifestar sobre a tua vida. Deus tem grandes coisas a fazer. Fazer a faculdade. Mas qual que você está fazendo? Qual que você pensou? Biomedicina. Todo mundo quer virar médico. Jesus, ninguém quer mais ser autoridade desse cara, não. Não quer ser um delegado, quer ser juiz, não quer mandar nos outros. Fica de pé. Como é que você chama? Bom, Jair. Pessoal. Dá uma. Você quer? Não, pode abrir. Pode, abre. Já tá, ela é nova. Valeu, ué. Olha lá para você ver. Ela é nova, valeu. Abriu lá em Números 7. O versículo 7. Nem eu achei o versículo 7. Achei. Deu 2 carroças, 4 bois, aos gersonitas, os levitas, mas conforme exigia o trabalho deles. Ou seja, aquilo que era o trabalho foi dado por 2 carroças e 4 bois, conforme exigia o trabalho. Biomedicina. Tem que extrair muita coisa até de animal. Tem que extrair muita coisa até de animal para tentar achar o que tem que fazer. Como é que é? Vai fazer para continuar os negócios? Então você vai ser o Pitangui, então. Como é que faz cirurgião plástico? Faça isso. Aquilo que Deus te entrega hoje, homem nenhum vai poder tirar. Aquilo que Deus está te dando de sabedoria, ninguém vai poder arrancar. Mas também o que foi oferecido para que você pudesse perder aquilo que você tem, Deus está quebrando hoje. Aquilo que é inveja que está sobre a tua casa, Deus está quebrando hoje. Aquilo que as clientes não estão trazendo mais, Deus está dizendo, fica tranquilo, alguém disse que você não vai fazer isso. Mas Deus está dizendo que está arrancando pessoas negativas de perto de você, para você viver um sonho. Porque eu via você dentro de um avião, eu via você com uma mala, e eu via você como algumas outras mulheres dentro desse avião, e você ir para fora do país, para acrescentar nos estudos. Deus manda dizer, o sonho de viajar ainda está de pé. Aquilo que tentaram arrancar de você, terão que ver você com as coisas de Deus sobre a tua vida. Porque para fazer as coisas de Deus, tem que ter eloquência, tem que amar, é o que você mais gosta. Só que tem mulheres que caminham com você só para aprender o que você já faz, só para tirar aquilo que Deus te deu. E Deus está dizendo que está fechando as portas do seu coração para algumas mulheres. E você vai entender porque muitas fazem e acham que não podem te pagar. Mas como está dizendo ali que a recompensa do trabalho é acrescentado. Aquilo que te deviam vai vir para a tua mão, aquilo que é seu de fato vai ser gerado. Eu vi você lá no meio da Savassi, para ser sincero. Eu vi você nos quarteirões mais caros lá. E eu via como se fosse um consultório médico. Mas eu via pessoas trabalhando para você. Eu via cadeiras dentro desse lugar e as pessoas te pagando para trabalhar lá. Eu via porcentagem vindo sobre você. Deus manda te dizer, fica tranquilo, porque cada curso que você fez foi com suor, e ninguém mais vai arrancar aquilo que eu tenho dado para você de sabedoria. E Deus manda te dizer que por onde você for, será acrescentado algo na sua conta. Por onde você for levando a bandeira do Evangelho, verão um renascimento de uma grande empresária que muitos desdenharam quando você começou. Mas muitos vão ter que ver a sua marca no outdoor. Eu estou dizendo porque Deus já te deu essa marca. E muitas pessoas ficarão abismadas com o crescimento que você vai ter na rede social. Porque muita gente tem inveja daquilo que ainda nem veio para a tua mão. E Deus manda te dizer, contempla a partir de hoje, porque eu trago tudo o que foi tirado das mulheres da sua família para dentro da tua casa. Tem sonho em casar?
Mas você quer casar dentro da igreja ou lá no sítio? Lá? Eu vi como se fosse uma porta, eu não vi isso. Então vamos falar, meu. Aí eu vi ela caminhando, pastor Sandra, como se fosse uma passarela de espelho de vidro. Jesus. Eu vi como se fosse 3 pessoas tocando violino. E eu vi um rapaz dedilhando violão e cantando no casamento. Deus está dizendo, fala para ela que todos os sonhos a partir de hoje, das mulheres da família que foi arrancada, virá sobre ela. Porque eu tenho pressa em algumas coisas no ministério dela. Tem uma promessa de Deus dentro da tua casa, que uma mulher não alcançou, que você vai alcançar. Tem muita gente, filha, que vai ficar louco com aquilo que Deus tem dado para você. Porque nesse casamento eu via também como se fosse um terno claro, um rapaz de terno claro, um sapatênis bonito, e eu via você caminhando, e você dizia, o meu sonho está sendo realizado como eu sonhei no passado. Tem muita gente que vai ficar louca, não vai faltar palavra, mas também não vai faltar alimento. Eu vi como se fossem alguns garçons trabalhando, eu vi algumas pessoas também sendo recompensadas por aquilo que você está vivendo. E Deus manda te dizer, fica tranquila, porque o sonho a partir de hoje se torna realidade. Vai ser maior do que essa e aquela dourada. Eu vi como se fosse um anel aqui embaixo, com uma pedra bonita. Aí alguém está dizendo, tem condição, Deus está dizendo, eu sou o dono do olho da prata. E começo a trazer para vocês a existência daquilo que não existe. Eu sei tocar não, vocês só merda. Ninguém que toca, não sei tocar não, mano. Deus vai fazer a autoridade. Você gosta mesmo? Não sei. Vai fazer a prova não. Fica de pé, você. Eu já avancei. Lá no 21 diz assim: então o filho declarou, Pai, peguei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos servos, trazer depressa a melhor roupa, vestindo com distinção, põe o anel no dedo de autoridade e sandálias para o teu pé. Irmãos, o jeito que está não vai ficar mais, não. Deus está trazendo coisas novas. Você ia fazer a faculdade, não? Qual é o seu maior sonho hoje, se eu pudesse realizar? De pé? Na barriga? Então se eu trabalhar conjunto, me ajuda. Vai trabalhar conjunto mesmo? Ué, para coisa, Deus vai fazer. Porque você dentro do workshop, dando palma. O que Deus tem na sua vida, ninguém pode tirar o que Deus tem na sua vida. Ninguém pode tirar a promessa de Deus da sua vida. Mesmo de dentro de casa. Porque Deus te chamou para ser grande nessa terra. Viu você lá no Rio Grande do Sul. Deus vai te dizer, te prepara, qualquer chegada do tempo do crescimento. Ninguém tem sonho igual você. Você está como José, mas tem destreza como Davi. Ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu de autoridade. Fica tranquilo, o nome será reconhecido por aquilo que Deus tem sobre as tuas mãos. Pega Deus. Espírito vivo, Deus só peça. Espírito vivo, Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Fecha os seus olhos aí. Se não achar o tempo, abre.
Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Deus está aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Voam rios de vida. A verdade é que o teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Deus está aqui. Chama sua esposa lá, né? Sua esposa. Dá a mão para ela. Deus prepara tudo. Deus ele faz. Não é como a gente quer, como Deus quer. Não é como a gente planeja, é como Deus deseja. Propósitos, Deus ele vai fazer, ele vai trazer aquilo que vocês têm pagado o preço para viver. Deus é trazendo resposta de oração. Eu vi algumas pessoas testemunhando e investindo naquilo que Deus tem sobre a vida de vocês, porque esse lugar muitas pessoas não queriam abraçar, não queriam ficar. Mas eu vi a oração em cima de oração. Eu vi o propósito em cima de propósito. E Deus manda dizer assim, fala para ele que é chegado o tempo da recompensa. É chegado o tempo da colheita. Rabadarabassuia. Rabadarabacalabassuia. E me atralalavassia camandará. Eu vi como se o Senhor estivesse chorando pela madrugada alguns tempos atrás. E o Senhor dizia, Deus, por que eu larguei tudo para viver uma promessa daquilo que o Senhor tinha para mim. Mas muitos estão me caluniando, falando mal, achando que eu não vou conseguir vencer essas etapas da minha vida. Aí Deus manda dizer, eu vi o seu sofrimento, eu vi o seu choro, e nessa noite de hoje eu te cubro com unção, eu te cubro com unção, a você e a tua família, a tua esposa será reconhecida como autoridade daquilo que eu tenho sobre a vida dela. A labradora dura basculha, a
promessa. A promessa que Deus tem sobre este lugar é muito grande, porque tem muita gente achando que está pequena agora. Vai ampliar. Eu via como se fosse um galpão muito grande. Eu via pessoas retornando para a casa de Deus. Eu via pessoas que afrontaram a liderança, voltando para a presença de Deus para este lugar. Eu via como se fosse um rio. Eu via pessoas molhando o pé e essa água subiu. Deus está dizendo assim para a igreja: vai sair do raso, vai começar a aprofundar mais. Eu via Deus trabalhando em algumas áreas dessa igreja muito grande, porque esse lugar tem uma promessa a se cumprir. Essa igreja só não sabe daqui por causa de uma promessa, porque assim que essa promessa se cumprir, as tendas se alargarão. Eu vi como se fosse um galpão muito grande, pastores. Eu via muita cadeira, eu não via essas cadeiras, eu via cadeiras acolchoadas. Eu vi um altar grande, eu vi as bandeiras atrás, e esse quadro muito grande, que se estendia de uma ponta a outra. E eu falava com Deus, por qual motivo Deus está dizendo assim? Tem pessoas que projetaram, mas morreram com sonhos, e os que vieram ressuscitaram os sonhos. Mas aqueles que falaram mal daquilo que eu iria fazer, vão ter que voltar para ver com os próprios olhos a manifestação do meu poder. Porque tem muita gente achando que largando aqui, largou tudo, largou. Foi Deus que deixou embora. Porque tem muita coisa grande que essas pessoas não poderiam ver. Só vão ver depois que o milagre estiver pronto. Entenda, o milagre maior ainda está para acontecer neste lugar. Deus está trazendo coisas grandes para este lugar. Eu vi essas cadeiras todas tomadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e também pessoas sendo batizadas. Deus está dizendo: aqui é o lugar de você. Esse lugar é lugar de escola de profeta. Tem muita gente que vai vir de longe para aprender como é viver a promessa de Deus. Olha como eu pego o ancião dessa igreja e começo a voltar a batalha, né? Ela vai séria, ela vai séria. Esse é Deus que hoje toco nas estruturas e começa a trazer unidade nos lábios dos profetas dessa igreja. Esse é Deus que preenche o lugar da glória e começa a derramar um céu de vidas. Tu és Deus, Pai. Tu és Deus, Senhor. Tem que encerrar, Jesus. Eu sei que o Senhor está visitando, Pai. Eu sei, eu sei que o Senhor vai fazer na mandula e picar. Eu sei que o Senhor vai tomar os vasos de eu sei que o Senhor está refazendo hoje. Eu sei que o Senhor está restaurando hoje corações. Eu sei que o Senhor está curando almas hoje que estavam despedaçadas. Meu Deus.
estas almas que estão gritando aí fora. Que esse ministério permaneça com as portas abertas, a receber aqueles que estão necessitados, a receber aqueles que estão precisando de uma cura, que seja física e que seja espiritual. Que esse lugar seja conhecido como Betel, casa de oração. Que esse lugar seja reconhecido como reduto de profetas. Que esse lugar seja reconhecido